Então vejam que o guideline ele sugere a importância de você ter um reconhecimento precoce do quadro. Por quê? A partir do momento que eu reconheço precocemente o paciente como tendo sepse, eu inicio o item B, que é, em última análise, o item que faz a diferença na evolução clínica do paciente. Se eu dou o antibiótico dentro da primeira hora, eu reduzo a mortalidade desse paciente de forma significativa. Se eu faço um controle de foco, ou seja, eu removo focos infecciosos, eu melhoro a evolução clínica e a mortalidade do paciente. Todo o resto, vejam aqui, pessoal, vejam essa palavrinha que eu estou circulando: suporte, suporte, ventilação mecânica não está escrito aqui, mas é suporte respiratório, suporte nutricional, terapia de substituição renal é suporte renal. Ou seja, se você espremer a medicina intensiva, ela é uma especialidade que dá suporte aos órgãos. Ela mantém o paciente vivo enquanto o tratamento da doença de base está sendo feito e começa a ter a sua efetividade. Então vejam que do item C em diante é tudo terapia de suporte. O que vai fazer a diferença é você conseguir identificar rapidamente o paciente para que você possa proceder à antibiótico terapia precoce e o controle de foco infeccioso. Qual é o problema? O problema é que na sepse a gente não tem uma troponina que seja capaz de identificar com acurácia significativa os nossos casos de sepse. A gente não tem um biomarcador que tenha uma boa acurácia para sepse. Então, mal comparando com um infarto, o cara tem uma dor no peito, frequentemente típica, o eletro supra e a troponina aumenta. É mais fácil de fazer o diagnóstico. Claro que aqui na sepse também tem o indivíduo que está com febre, tossindo, tem uma condensação e está chocado. Isso aí é o básico, né? Mas aqui, frequentemente, eu tenho um indivíduo idoso que tem um rebaixamento do nível de consciência, e aí tem um monte de diagnóstico diferencial. Tem um raio-x, que tem até o sinal aqui, sinal da bola, que talvez tenha uma condensação retrocardíaca, não dá para ter certeza, e o hemograma não muda porque ele é imunossuprimido, ele não tem febre porque ele tem câncer, toma quimioterápico, ele não tem taquicardia porque ele toma beta-bloqueador, e a procalcitonina pode não aumentar, ou a proteína C reativa pode não aumentar. Então vejam que eu tenho uma dificuldade diagnóstica maior na sepse do que em outras condições analogamente graves e urgentes, como o infarto agudo do miocárdio. Tá? Como é que eu faço? Eu tenho que usar os critérios de disfunção orgânica aguda. Então, eu tenho que coletar bilirrubina, creatinina, plaqueta, TP, lactato, tenho que avaliar o nível de consciência, tenho que ver se ele está taquipneico, tenho que avaliar a parte cardiovascular, ou seja, quando eu suspeito de uma infecção, e a suspeição clínica é importante, né? O lema do ILAS é pense pode ser sepse, do Instituto Latino-Americano de Sepse, para que vocês, toda vez que estiverem cuidando de um doente na sua enfermaria, no seu pronto-socorro, um doente que tem uma deterioração clínica aguda, vocês pensem na possibilidade desse doente ter um quadro séptico. Porque pode, dentro de diagnósticos diferenciais de hemorragia, TEP, infarto, pode ser um quadro infeccioso. Ah, mas não tinha febre, eu não pensei. Febre não é uma condição sine qua non para você ter um quadro séptico. Um monte de paciente idoso ou imunossuprimido que tem sepse e não tem quadro séptico e não tem febre, tá? Então pensem sempre na possibilidade, dentre os diagnósticos diferenciais, de ser um quadro infeccioso, mesmo que o cidadão não tenha um local de infecção tão claro assim, né? Ah, mas pode ser uma sepse sem foco aparente, né? Então, infecção de corrente sanguínea, por exemplo. E lembrar que as culturas elas são positivas em 40 a 50% dos casos. E vão positivar daqui a 12, 24, 48 horas, quando você já tem que ter dado o antibiótico dentro da primeira hora. Então, vejam como é difícil você fazer a identificação e o tratamento. Por isso é que sepse tem uma alta mortalidade, porque os profissionais de saúde não conhecem, eles com isso têm dificuldade de identificar precocemente e dificuldade de tratar adequadamente os pacientes. Tá bom? Então, eu vou reconhecer precocemente esse paciente como tendo um quadro séptico para que eu possa fazer antibiótico terapia precoce e controle
de foco infeccioso. Então, o antibiótico é a base, é a pedra fundamental do tratamento do paciente séptico. O que a Surviving Sepsis Campaign fala sobre culturas e terapia antimicrobiana? Ela fala o seguinte: eu tenho que coletar cultura de acordo com a suspeição clínica antes da administração de antibióticos, se não for atrasar por mais do que 45 minutos. Que culturas eu vou coletar? Eu vou coletar pelo menos 2 pares de hemocultura. Se o indivíduo tiver um catéter venoso central, eu vou colher um do catéter e um periférico. Se não, eu vou coletar periférico. Eu vou coletar culturas de acordo com a suspeição clínica. Então, se é uma pneumonia e o cidadão está entubado, eu vou colher uma secreção traqueal dele. Suspeita de itu, vou coletar uma cultura de urina. Meningite, vou coletar um líquor com cultura, e por aí vai. Realizar estudos de imagem para confirmar a fonte potencial da infecção. Antibiótico tem que ser administrado dentro da primeira hora de suspeita ou reconhecimento do quadro séptico. Então, eu tenho que administrar o antibiótico dentro da primeira hora, porque isso faz diferença em termos de evolução clínica na redução da mortalidade desses pacientes. Eu vou manter o antibiótico por 7 a 10 dias e vou fazer uma reavaliação diária para potencial descalonamento. O que é descalonamento, pessoal? Descalonamento é, chegou um doente com pneumonia e eu suspeitei que ele tinha uma comorbidade, era um DPOC, eu dei piperacilina e tazobactam, que é um antibiótico intermediário, digamos assim. Só que colhi uma secreção traqueal, veio um pneumococo sensível a ceftriaxona. O que é que eu vou fazer? Tirar a piperacilina tazobactam e administrar ceftriaxona para o paciente. Eu vou dar um antibiótico menos potente, digamos assim, mas que seja capaz de combater a bactéria que gerou o quadro infeccioso de acordo com o resultado das minhas culturas. Qual é o objetivo disso? Reduzir o risco de resistência antimicrobiana, porque senão eu vou dar vancomicina e meropenem para todo mundo, para começar, né? E eu vou tratar um monte de Escherichia coli e de estáfilo de comunidade com vancomicina e com meropenem, ou seja, não faz sentido. Então eu tenho que dar sempre um antibiótico menos potente possível para aquele germe que está causando o quadro infeccioso e que eu consegui isolar das culturas, tá? O estado de Nova York, ele tem uma ordem judicial, uma lei, as chamadas leis de Horry Regulations, que obrigam todos os hospitais do estado de Nova York, não da cidade, do estado, a fornecerem os seus dados de sepse e também terem comitês que auditem a qualidade dos seus dados de sepse no seguinte sentido: tem que ver se ele está dando antibiótico dentro da primeira hora, se está fazendo tudo certinho. E isso acontece caso o hospital não seja capaz de fazer isso adequadamente, o hospital pode ser até punido legalmente e financeiramente também. Tudo isso aconteceu, essas tais de leis de Horry, por causa desse pobre moço aqui. O Horry, o Horry Staunton, né? Ele teve um quadro de sepse cutânea, jogando bola na escola, ele foi para casa, aí começou a ter sintomas gerais, e aí ele deu entrada num hospital Bambambam lá do estado de Nova York, num hospital top, e fizeram exames, deram um sintomático, ele melhorou, foi para casa, ninguém checou o exame, ele tinha 20 e tantos mil leucócitos. Em suma, ele tinha uma sepse cutânea, ele precisava ter ficado internado para tomar antibiótico, ele voltou 48 horas depois e ele morreu por causa disso. A família tinha conexões financeiras e políticas dentro do Estado e conseguiu aprovar essas leis. Por que eu estou contando essa história toda? Porque esse artigo aqui, publicado em 2017, ele mostra a importância, e ele foi baseado nos dados das leis de Horry no estado de Nova York. Então está dizendo aqui, tempo para tratamento e mortalidade durante o cuidado emergencial mandatório para a sepse. Lá é mandatório, tem que fazer, senão você é punido, o hospital pode até ser fechado pela vigilância sanitária de lá, etc. Ele mostra aqui a importância do antibiótico na primeira hora. Essa é a curva de mortalidade ajustada. Cada hora que você passa demorando para dar o antibiótico em relação a esse ponto aqui,
que é o ponto da primeira hora, você aumenta em 3% o risco do cidadão morrer, a mortalidade ajustada, né, do cidadão, aumento do risco relativo do cidadão morrer por sepse em relação a quem tomou antibiótico dentro da primeira hora. Então, esse é mais um dos estudos que mostra a importância da antibiótico terapia precoce no contexto da sepse. É uma pena que tenha que ter morrido esse moço para isso acontecer, e aí eu transponho para a nossa realidade. Quantos Horace Stoughton, quantas crianças ou quantas pessoas jovens e saudáveis morrem por sepse não diagnosticada, ou que a gente demora para tratar no nosso país? Um número provavelmente bizarro, né? Um número provavelmente gigante. Qual antibiótico que a gente vai administrar? Depende do foco infeccioso e depende se é uma infecção de comunidade ou infecção associada à assistência à saúde. Então, por exemplo, um foco pulmonar ou infecção comunitária, você vai dar cefalosporina de terceira geração, quinolona respiratória, por aí vai. Foco urinário, uma quinolona, né, ou uma cefalosporina de terceira geração. Então, tem vários guias de antibiótico terapia empírica que você pode usar para tratar o seu paciente séptico. Esse é o guia do Instituto Latino-Americano de Sepse. O Hospital das Clínicas lá da faculdade tem um, né? O Sanford é a outra forma de você usar. Os guias das sociedades também servem, da American Thoracic Society, Sociedade Brasileira de Pneumologia. O que é importante? A gente tentar identificar qual é o foco infeccioso, pele, partes moles, abdominal, corrente sanguínea, e se é de comunidade ou hospitalar. Se a suspeita é de infecção hospitalar, aí você vai ter que entrar em contato com a CCIH ou talvez saber qual é o perfil bacteriano, né, a microbiota do seu hospital, para que você possa aí guiar a terapêutica. O meu hospital só tem KPC, então eu vou ter que dar polimixina, vou ter que dar ceftazidime avibactam e por aí vai, tá bom?